Olá pessoal, estamos aqui para a resolução de mais uma questão do IFRJ. Esta questão aqui foi para o processo seletivo do ensino médio integrado com o ensino técnico para os alunos que iriam ingressar em 2013. Essa questão é a questão de número 23, que foi pedida pelo nosso amigo Jeremias. Então vamos à leitura do enunciado da questão. Uma empresa, visando melhorar a qualidade de vida e, com isso, o desempenho dos seus funcionários, resolveu promover várias atividades físicas. A atividade mais procurada foi o basquete, cujo instrutor é Jorge Grande. Numa das aulas, Jorge Grande, ensinando aos seus alunos a fazer cesta de último lance, arremessou uma bola de certa distância, que passou exatamente pelo centro do aro da cesta, conforme pode ser visto aqui nesta figura que exemplifica este lançamento, né? Beleza, só aqui fazendo uma ressalva aqui, os enunciados das questões do IFRJ são longos e eles na verdade só têm informações relevantes a partir de um certo momento, que vai começar agora. Então agora começa a prestar mais atenção. Sabe-se então que o centro da bola segue uma trajetória plana vertical de equação y igual a menos 1/4 vezes x ao quadrado mais 3/8 vezes x mais 9/4, no qual os valores de x e y são dados em metros. Sabe-se também que o aro da cesta está a 3 metros de altura e que o eixo y é tratado de forma que intercepte as mãos de Jorge no momento em que a bola é lançada, e que a trajetória da sombra da bola está sobre o eixo y. Então, agora a pergunta. A altura que a bola sai das mãos de Jorge Grande e a distância do centro do aro da cesta ao eixo y são respectivamente em metros, e aí temos as opções. Essa questão aqui é uma questão que é claramente de função do segundo grau e em algum momento vai cair na resolução de uma equação de segundo grau, que apesar dos nomes serem parecidos não é exatamente a mesma coisa, é muito parecido, mas são matérias um pouco diferentes. Beleza, então vamos para a resolução, mas antes de irmos para a resolução chegou o momento crucial, que é quando eu te pergunto qual seria a sua resposta. Por quê? Esta parte é muito importante para você exercitar, você tentar resolver a questão sozinho, e aí se você acertar, beleza, você está apto para fazer a questão. Mas se você errar, você vai aprender com o seu erro vendo a nossa resolução, que vamos começar agora. Vamos lá. Iniciando aqui, vamos destacar as informações principais aqui do enunciado, né? Primeiramente, a própria função aqui de segundo grau, que é essa aqui, né? Y igual a menos 1/4 vezes x ao quadrado mais 13/8 vezes x mais 9/4. Esta é a função que nós iremos trabalhar. Destacando aqui, né, temos o y, e agora vou destacar o eixo y aqui no desenho, essa seta aqui vertical, certo? Que é a escala vertical que mede os valores de altura, né? Escala vertical. E temos aqui o x ao quadrado e o x, que indicam, na verdade, a distância que a bola percorre, né? Que é aqui, na horizontal, né? Então, quando a gente fala da distância da bola, né, percorrendo, né, em direção à cesta, saindo das mãos do Jorge para a cesta, estamos falando do x. Beleza? Então, vamos aqui agora destacar algumas outras informações. Aqui na segunda frase, aqui, né, ele fala assim, que a altura da cesta em metros é de 3 metros, né? Ou seja, ele está dando uma informação que é essa informação aqui, ó. Estou escrevendo essa informação aqui no desenho, que é a altura da cesta, né? A altura a gente mede no eixo y, é de 3 metros. Então, ele está falando isso aqui, que a altura, o valor de y para a posição da cesta é 3 metros. Beleza? Vamos para a próxima informação. E que o eixo y é traçado, né? Intercede as mãos de Jorge. O que isso quer dizer? Que ali é o zero do x, tá bom? Quando ele fala assim, o eixo y é traçado em algum lugar, quer dizer que ali é o valor de x igual a zero. Isso é um dado importante para a interpretação de questões de função de
segundo grau, ou função de primeiro grau também, tá? É interpretação do plano cartesiano. Então, guarda essa dica aí. E quando fala assim, a localização do eixo x, do eixo y, está querendo falar o x igual a zero. Se fosse o contrário, seria, né? Localização do eixo x seria o y igual a zero. Beleza, vamos voltar aqui para a questão. A próxima informação aqui já é a pergunta, né? Que vamos destacar. Ele pergunta, a altura que a bola sai das mãos de Jorge. Eu vou começar resolvendo essa parte aqui, né? E depois ele faz duas perguntas. Tanto é que aqui nas alternativas são dois valores. Então vamos começar com a primeira pergunta, vou resolver, depois a gente vai para a segunda, beleza? Então ele pergunta, qual a altura que a bola sai das mãos de Jorge Grande? Então vamos escrever aqui em cima a função, né? Y igual a menos 1/4 vezes x ao quadrado, mais 3/8 de x, mais 9/4. O valor que a gente tem, né, dessa informação é o que? Quando a bola sai das mãos de Jorge é quando ele está no eixo y, né? Que a gente leu ali na terceira frase. Que quer dizer que é a posição em que x é igual a zero, né? Essa posição aqui, ó. A gente está falando assim. Quando a bola está aqui, qual é a altura? Aqui a gente tem o valor de x igual a zero, certo? Aqui, esse valor aqui. Então, por isso que nós estamos substituindo aqui x igual a zero. E aí a gente vai conseguir calcular o valor de y, esse valor aqui, a altura, para a posição de x igual a zero. Beleza? Então vamos continuar aqui na resolução. Escrevendo então a função, substituindo o x por zero. Beleza? Teremos 1/4 vezes 0 ao quadrado, mais 3/8 vezes 0, mais 9/4. Tudo que é multiplicado por zero vira zero. Então vamos simplesmente cortar, né? Cortamos aqui, cortamos aqui. Vai restar apenas y igual a 9/4. Beleza, né? Essa parte da questão é bem facinha. É só zerar o x que a gente encontra o valor de y, que é o próprio termo independente da função. Com isso, a gente já pode fazer o cálculo aqui de 9/4, mas se a gente olhar aqui para as alternativas, a gente sabe que 9/4 não pode nunca ser nem 0,5, nem 2, né? Porque a divisão de 9 por 4 não dá nem um número inteiro. Então vamos fazer aqui a divisão. Você pode fazer essa divisão de várias formas, né? Resolver essa fração, que tem que achar um número, né, decimal. Mas a gente já sabe que vai dar 2,25, porque é a única resposta que sobrou, né? Que tanto a letra C quanto a letra D é 2,25. Mas eu resolvi da seguinte forma. Separei em duas frações, né? 8/4 mais 1/4. 8/4 é 2 e 1/4 é 0,5, né? 0,25. Então vai dar 2 mais 0,25. E aí facilmente a gente calcula o valor de y, que é y igual a 2,25. Beleza? Então a gente fica apenas com as duas opções aqui, que é a letra C e a letra D, podendo ser a resposta certa. Beleza? Agora vamos para a resolução da segunda pergunta que a questão faz, que é, vamos lá, a distância do centro do aro da cesta ao eixo y. Ou seja, ele está perguntando o quê? Qual o valor de x para a cesta, né? Para o aro da cesta, que é o aro da cesta. A gente sabe também que ele já deu essa informação, que é y, né? Aqui, ó, a cesta está a 3 metros de altura, ou seja, y igual a 3, né? Y é a altura, então y igual a 3. Então agora a gente vai ter que achar o valor de x quando o y é igual a 3. Então beleza, vamos botar aqui novamente a função de segundo grau. Y igual a 1/4 vezes menos 1/4 vezes x ao quadrado, mais 13/8 vezes x, mais 9/4. Beleza? Agora o que a gente faz? Substitui o y por 3, né? Antes de substituir, vamos tirar aqui logo o MMC aqui das frações, né? A gente sabe que vai dar 8, sendo que para o 1/4 aqui a gente vai ter que multiplicar por 2, tá? Para o 13/8 vai multiplicar por 1 mesmo, ou seja, não vai alterar. E para o 9/4 vamos multiplicar por 2, tanto o numerador quanto o denominador, beleza? Então agora vamos substituir o y por 3 e já multiplicar, já fazer igualar os denominadores. Teremos então 3 igual a menos 2/8, né? Aqui era menos 1, virou vezes 2, virou menos 2/8.
multiplicado 4 também multiplicado por 2, vezes x ao quadrado. O 13 oitavos continua 13 oitavos porque seria multiplicado por 1, vezes x. Mais, agora a gente pega o 9 vezes 2, 18, sobre 4 vezes 2, 8. E assim nós temos a função de segundo grau já com os denominadores igualados, para poder a gente fazer as contas. Como todos os denominadores são iguais, a gente passa todos esses denominadores para cá, multiplicando 3. Vai ficar, então, 3 vezes 8. E aí eu tirei os denominadores do outro lado. Igual a menos 2 x vezes x ao quadrado, mais 13 vezes x, mais 18. Agora a gente faz a conta aqui, né? 3 vezes 8 dá 24. 24 é igual a menos 2x ao quadrado, né? Só tirei os sinais de vezes, mais 13x, mais 18. E para termos uma equação de segundo grau, nós passaremos o 24 para o outro lado para ter uma equação que se iguale a zero. Então teremos 0 é igual a menos 2x ao quadrado, mais 13x, mais 18, menos o 24, que estava do lado de cá positivo, passou para o lado de cá negativo. Beleza? A gente soma agora, né? 18 menos 24, teremos 0 será igual a menos 2x, só repetindo, né? Mais 13x, menos 2x ao quadrado, mais 13x, menos 6. Então, aqui é a nossa equação de segundo grau. E agora, passaremos a resolver esta equação de segundo grau. Para a resolução da equação de segundo grau, nós recorreremos às nossas fórmulas, né? A fórmula de Bhaskara, né? Que é o delta e o x, né? Delta igual a menos b, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, e x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Beleza? Lembrou aí das fórmulas? E agora, outra coisa importante que a gente tem que fazer é a gente identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c da equação. Então, o a é o que multiplica o x ao quadrado. Então, vamos escrever aqui a igual a menos 2, né? O que multiplica o x ao quadrado. O b é o que multiplica o x, que é 13, né? b igual a 13. E o c, que é o termo independente, é o que não tem o xzinho acompanhado. Ele está independente, que é o menos 6. Então, temos aqui a igual a menos 2, b igual a 13 e c igual a menos 6. E agora, nós substituiríamos aqui na forma do delta. Ou seja, delta igual a b ao quadrado, que é o 13, né? Menos 4ac. O a é menos 2 e o c é menos 6. Então, vamos escrever isso aqui. Delta igual a 13 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2 vezes menos 6. Então, vamos primeiro elevar o 13 ao quadrado. Dará 169. Menos... Por que menos? Porque a gente tem um menos multiplicando um outro menos, multiplicando um outro menos. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos, certo? Então, por isso vira menos aqui. E aqui só multiplica esses números aqui. 6 vezes 2, 12. Vezes 4, 48. Então, fica menos 48. Beleza? Então, fica delta igual a 169 menos 48. Delta igual, então, a 121. Que beleza. Isso daqui é uma outra dica. Como a questão não informou nenhum valor de tipo raiz de 2 igual a alguma coisa, raiz de 3 alguma coisa, o delta tem que dar um valor que seja uma raiz exata, senão com certeza você vai errar a questão. Se você aqui achou um número que não fosse, né, o delta não tivesse uma raiz quadrada exata, só seria possível que a questão estivesse certa se o enunciado dissesse: considere raiz de 3 igual a não sei quanto, ou raiz de 2 igual a não sei quanto, ou raiz de 5 igual a não sei quanto, e assim por diante. Como ele não informou nada, o delta tem que ser um valor que tenha uma raiz exata, tá? Senão você daqui já poderia saber que a sua resolução estava errada. Beleza, vamos continuar aqui então o x. Vamos substituir agora os valores na fórmula de x. Ou seja, x igual a menos b, né, que é o 13, mais ou menos raiz de delta, que é o 121, sobre 2 vezes a, que é o menos 2. Então, vamos escrever isso aqui. Menos 13, que é o b, mais ou menos raiz de 121, que é o delta, sobre 2 vezes o a, que é o menos 2. Beleza? Então, vamos lá. Vamos reescrever aqui. Teremos, então, menos 13, mais ou menos raiz de 121, que é o 11, né? Raiz de 121 é 11. Então, mais ou menos 11 sobre menos 4, que é o 2 vezes o menos 2.
Então agora a gente tem que dividir aqui em 2x possível, né? Com o 13 mais o 11 sobre menos 4 e o 13 menos o 11 sobre menos 4. Vamos primeiro começar com 13 mais 11. Menos 13 mais 11 vai dar quanto? Vai dar menos 2 sobre menos 4, né? Menos 13 mais 11 menos 2 sobre menos 4. Menos 2 sobre menos 4 vai dar 0,5, né? Porque menos dividido por menos vira mais, 2 dividido por 4 dá 0,5. Beleza? Agora o segundo x, né? Esse aqui foi o x1, que foi considerando a soma. Agora vamos considerar o x2 considerando a subtração. Menos 13 menos 11. Menos 13 menos 11 vai dar menos 24 sobre o menos 4 daqui, né? Esse é o x2. Menos 24 sobre menos 4, menos dividido por menos vai dar mais. Então, será a divisão de 24 por 4, que dará 6. Né? Sinal positivo, porque uma divisão de menos com menos. Beleza? Então, essas são as duas respostas possíveis. A gente, comparando aqui com as duas opções que nós temos aqui nas alternativas, nós vemos que tem apenas o 6, né? Apenas o 6 pode ser a resposta correta. Então, a gente já pode marcar aqui que será a letra D. Beleza? Mas aqui só para nós sabermos. Como é que a gente sabe? O 0,5 está onde, então, né? Só para você saber, o 0,5 e o 6 representam os valores de x quando o y é igual a 3. Ou seja, o y é igual a 3 aqui, ó. Você vê que a bola passa duas vezes pela altura 3. Aqui é um valor, né? Um valor da distância aqui, ó, que é exatamente o 0,5. Quando a bola passa pela primeira vez no y igual a 3, o valor de x é 0,5. E quando a bola passa pela segunda vez na altura 3, é justamente quando ele chega na sexta, que é o valor da distância 6 metros, que é o que foi perguntado. Beleza? Então, chegamos à resposta aí. Resposta letra D. O primeiro valor perguntado, que foi a altura em que a bola sai das mãos de Jorge, que é 2,25. E o segundo valor é os 6 metros, que é a distância da cesta em relação ao eixo aqui, que é a mão do Jorge. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se você gostou dessa resolução, dê um like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal e faça igual o Jeremias, dê sugestões aí de questões que você queira que nós te ajudemos a resolver e a entender, beleza? Também pode botar aqui as sugestões no Twitter. E para finalizar, o versículo do dia. Fazendo uma referência aqui ao Jeremias, né? Esse aqui é outro Jeremias. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, é isso aí, você está na batalha aí, né, de uma vaga para o FRJ, muitos pelejarão contra você, mas fica aí firme aí no seu propósito, estude bastante e confie no Senhor. Falou, pessoal? Então é isso, até a próxima. Abraços.